Então, no fim da última aula, a gente começou a falar um pouco de sequências e como somar sequências. Então, por exemplo, a gente aprendeu que se a gente fizer essa soma aqui, 1 sobre 1 vezes 2, mais 1 sobre 2 vezes 3, até mais 1 sobre 999 vezes 1000, a gente conseguiu escrever isso como uma soma telescópica, né? Esse termo 1 vezes 1 vezes 2 é 1 sobre 1 menos meio. Esse termo aqui era 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. O próximo termo ia ser 1 sobre 4 menos 1 sobre 5. E esse último termo aqui ia ser 1 sobre 999 menos 1 sobre 1000. Então, esse menos meio cortava com esse mais meio. Eu errei aqui, né? Menos 1/3, mais 1/3, menos 1/4. O menos 1/3 cortar com mais 1/3. O menos 1/4 ia cortar com mais 1/4 que ia aparecer no próximo. Assim por diante, só ia sobrar esse menos 1 sobre 1000 aqui. Então, a resposta dava 1, menos 1 sobre 1000. Então, esse foi um dos exemplos que a gente fez na última aula. O próximo foi o seguinte, foi algo desse tipo. 1 sobre raiz de 1 mais raiz de 2, mais 1 sobre raiz de 2, mais raiz de 3, até 1 mais 1 sobre raiz de 99, mais raiz de 100. Aí, para resolver isso aqui, a gente tem que fazer um truquezinho um pouco mais complicado. A gente teve que reparar que se eu fizer 1 sobre raiz de, vou botar assim, raiz de k mais raiz de k mais 1. Então, eu quero racionalizar isso aqui. Então, ou seja, eu quero deixar o denominador o número inteiro. Então, para fazer isso, a gente multiplicou por raiz de k mais 1 menos raiz de k mais 1 menos raiz de k. Então, isso que está aqui é igual a esse produto, porque esse cara aqui é 1. E agora isso aqui virava raiz de k mais 1 menos raiz de k. E aqui embaixo a gente ficava... Então, a gente está com o produto da soma pela diferença. A gente vai dar o quadrado do primeiro. Raiz de k mais 1 ao quadrado. Menos o quadrado do segundo, raiz de k ao quadrado. Então, dava raiz de k mais 1 menos raiz de k. Então, vamos chamar isso aqui de S. Então, nossa soma S, na verdade, pode ser escrita como esse primeiro cara é igual a raiz de 2 menos raiz de 1, mais raiz de 3 menos raiz de 2, mais raiz de 4 menos raiz de 3, e assim por diante, até o mais raiz de 100, menos raiz de 99. E ia acontecer a mesma coisa, raiz de 2 cortar com menos raiz de 2, raiz de 3 corta com menos raiz de 3, raiz de 4 ia cortar com menos raiz de 4, ia todo mundo cortar, o menos raiz de 99 ia cortar com mais raiz de 99, e sobrava raiz de 100 menos raiz de 1, que dá 9. Então, quem estava aqui da última vez deve lembrar disso aqui. Então, hoje a gente começa fazendo um exercício que tem essa mesma ideia, que é o seguinte. Então, eu quero minha soma S 1 sobre 2 vezes raiz de 1, mais 1 vezes raiz de 2, mais 1 sobre 3 vezes raiz de 2, mais 2 raiz de 3, mais 1 sobre 4 raiz de 3, mais 3 raiz de 4, assim por diante, até 1 mais 1. E aí vamos parar, onde quer que você queira parar, né? Vamos parar no 1000. Então, 1001 vezes raiz de 1000, mais 1000 vezes raiz de 1001.
Então, todo mundo consegue entender como é a soma? Então, em geral, só para vocês se acostumarem já, vocês não precisam, eu vou escrever aqui também a coisa escrita aqui em cima, a gente costuma usar esse símbolo aqui, que é um sigma, para representar somas desse tipo, para não ter que ficar escrevendo ela por extenso o tempo todo. Então, cada termozinho que aparece da seguinte forma é 1 sobre k mais 1 vezes raiz de k, mais k vezes raiz de k mais 1. Né? Por exemplo, se eu faço k igual a 1, eu fico com 2 raiz de 1 mais 1 raiz de 2. Se o k for 2, eu fico com 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 3. E aqui eu vou dizer de onde o k vai. Então, o k ele começa no 1 e vai até o 1000. Então, vocês não precisam entender isso aqui imediatamente, é só para vocês já se acostumarem que essa notação em geral ela ocupa menos espaço do que essa aqui e vai ser útil bem mais para frente. Mas, tá, então, 5 minutinhos para tentar fazer isso aqui. Tá, vamos fazer isso aqui então. Tá, então, sempre que a gente tem Oi. Até chegar no 1000? Não sei se está certo, mas eu não sei quanto dá, eu tenho que fazer. Mas vamos ver aqui então como é que fica. Tá, então a gente quer racionalizar 1 sobre k mais 1 vezes raiz de k mais k raiz de k mais 1. Tá, então sempre que tiver radicais no denominador é ruim, então a gente quer colocar eles para cima. Então o que a gente faz aqui? Então eu tenho uma soma de duas coisas com radicais. Então para tirar os radicais eu teria que levar ao quadrado cada uma delas. Então o que eu tenho que multiplicar aqui para aparecer o quadrado dessa e o quadrado dessa? Então eu multiplico pela diferença, k mais 1 vezes raiz de k menos k raiz de k mais 1. E aqui em cima é k mais 1 raiz de k menos k raiz de k mais 1. Tá, então isso que está escrito aqui, se eu apagar isso aqui, dá a mesma coisa, né? Esse cara aqui dá 1. Tá, isso dá igual a quanto? Então em cima fica k mais 1 raiz de k menos k raiz de k mais 1. E o denominador fica o quê? Então vai ficar, a gente está com a soma pela diferença, então vai ficar o quadrado desse. K mais 1 vezes raiz de k ao quadrado, menos o quadrado desse, k raiz de k mais 1 ao quadrado. Então, quanto dá isso aqui? Vai dar k mais 1 raiz de k menos k raiz de k mais 1. Isso aqui ao quadrado dá o quê? K mais 1 ao quadrado vezes k menos k ao quadrado vezes k mais 1. Todo mundo acompanhou até aqui? Então vamos continuar aqui do lado. Então a gente repete o numerador. Tá, agora essa conta aqui dá para simplificar mais, né? A gente pode colocar o k vezes k mais 1 em evidência. Então aqui fica k mais 1.
E aqui aparece o quê? Então, se a gente colocar K mais 1 em evidência, aqui vai sobrar um K mais 1 menos, e aqui vai sobrar um K. Então, isso dá K mais 1 raiz de K menos K raiz de K mais 1 sobre K vezes K mais 1. Tá, então agora a gente está mais feliz, o nosso denominador aqui não tem nenhuma raiz. E a fração é a mesma fração que a gente começou. Tá, agora por que isso ajuda a gente a fazer essa conta aqui? Então vamos reescrever isso aqui de um jeito um pouco melhor. Então se a gente tem uma diferença, então a gente pode aplicar a propriedade distributiva aqui, né? Então a gente está com uma diferença sendo dividida por um número. Então eu posso dividir primeiro esse, depois esse e tomar a diferença. Então esse aqui é K mais 1 raiz de K sobre K vezes K mais 1 menos K raiz de K mais 1 sobre K vezes K mais 1. Então, todo mundo concorda com isso aqui, né? Se eu tenho uma diferença com o mesmo denominador, né, eu posso juntar as duas coisas em cima. Então agora esse K mais 1 corta com esse K mais 1, esse K corta com esse K. Então isso aqui fica a raiz de K sobre K menos raiz de K mais 1 sobre K mais 1. Todo mundo entendeu até ali? E agora, então, nossa soma fica mais fácil, né? Então, quem é o S? O S, primeiro eu estou com... Então, no início aqui, o K é igual a 1. Então, a gente fica com raiz de 1 sobre 1 menos raiz de 2 sobre 2. Depois o segundo é o quê? Raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 3. Não é? Fazendo a mesma coisa aqui. Desse lado aqui agora, o K dá 2. O terceiro vai dar o quê? Raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 4 sobre 4. Vai ficar assim por diante, até o raiz de 1000 sobre 1000 menos raiz de 1001 sobre 1001, que é o último cara aqui. Talvez eu devesse ter parado no 99, mas enfim. Então quanto dá essa soma aqui? Então vai tudo cortar aqui no meio, né? Raiz de 2 corta com raiz de 2, menos raiz de 3 corta com raiz de 3. O raiz de 4 sobre 4 vai cortar com raiz de 4 sobre 4. Esse cara aqui vai cortar também. Então tudo que sobra é a raiz de 1 sobre 1 menos raiz de 1001 sobre 1001. Então esse aqui está dando, se a gente quiser juntar tudo, né, vai dar 1. Bom, 1001 menos raiz de 1001 sobre 1001. Então, todo mundo entendeu?
Oi. Aqui? O quê? Aqui? Ah, então isso aqui dá 1, né? Então eu só coloquei o mesmo denominador aqui. Esse menos aqui, esse menos aqui. Cortar o quê? 1001 menos raiz de 1001? Não. É, sim. Isso aqui é um menos, né? Você pode fazer o contrário, né? Você pode colocar esse 1001 para fora e escrever desse jeito. 1 menos raiz de 1001 sobre 1001. Que era o que estava escrito aqui antes. Tá, então agora a gente começa essa aula que vocês acabaram de receber. E a gente começa falando de progressões. A gente começa com progressões aritméticas. Tá, então, uma progressão aritmética é uma sequência que é definida de um jeito muito fácil. Então, vamos começar a definição. É uma sequência A1, A2, AN, e assim por diante. É uma progressão aritmética se vale que AI mais 1 menos AI é igual a R para todo I inteiro. E bom, chamamos de R, não, chamamos R da razão da progressão aritmética. Tá, então daqui para frente eu vou escrever PA para progressão aritmética. Tá, então, isso aqui é um monte de palavras, né? Então vamos ver o que é uma progressão aritmética. Então, uma progressão aritmética, se eu começo com A1 igual a 3 e R igual a 2, então eu começo com 3, aí o A2 vai ser o 3 mais 2. Então, o A2 vai ser 5. E o A3... Né? Então, a diferença entre dois termos consecutivos sempre dá R. Então, um termo sempre vai ser o anterior mais esse R. Então, se a gente começa com 3 e razão 2, o A3 vai ser 7, o A4 vai ser 9, o A5 vai ser 11, o A6 é 13, e assim por diante. E a gente pode, sei lá, pegar o A1 igual a menos 7, o R igual a menos meio, e aí o A2 é menos 7 menos meio, o A3 é menos 8, o A4 é menos 8 menos meio, o A5 é menos 9, e assim por diante. Então, todo mundo entendeu o que é uma progressão aritmética? Então, talvez a sequência mais fácil depois da sequência constante é uma sequência em que a diferença de um número para o próximo é sempre a mesma coisa. E a gente chama de R, essa razão. Tá, então esse jeito de construir... e por que essa progressão é chamada de progressão aritmética? Porque a gente tem a seguinte propriedade. Então, se AI mais 1 menos AI é igual a R,
para todo i em particular, isso quer dizer que o ai mais 1 menos ai é igual ao ai menos ai menos 1. Né? Se eu faço 9 menos 7, é a mesma coisa que 7 menos 5. Então daqui sai, né, que o ai mais 1, o ai mais 1 menos ai é igual a ai menos 1. Então a gente passa o ai para lá. Então ai mais 1 mais ai menos 1 igual a 2ai. Ou seja, ai mais 1 mais ai menos 1 sobre 2 igual a ai. Então, numa progressão aritmética, cada termo é sempre a média geométrica dos termos, do termo que está atrás com o termo que está na frente dele. Então, o 9, se eu faço 7 mais 11 dividido por 2, dá 9. Né? 7 mais 11, 18, dividido por 2, 9. 9 mais 3, 22, dividido por 2, 11. Então, por isso que a gente chama de progressão aritmética. E, na verdade, e vale a volta também. Se cada termo for a média aritmética dos termos do lado dele, então vai existir esse R aqui, porque a gente pode voltar essa igualdade para cá. Bom, mas esse jeito aqui de construir a sequência, ele é um pouco recursivo. Por exemplo, se eu pergunto qual o termo 100 dessa sequência, eu teria que fazer 100 somas para descobrir qual é o termo 100. Então, vamos aprender um jeito mais esperto de descobrir qualquer termo da sequência sem ter que precisar fazer 100 passos. Tá, então, vamos começar. Então, seja um AN, uma PA de razão R. Tá, então eu quero descobrir o enésimo termo dessa sequência. Então, vamos tentar descobrir quem é o AN. Então, o AN, ele, por essa construção aqui, quem ele é? Ele é o termo anterior, que é o AN menos 1, mais R. Tá, então, para descobrir o AN, a gente precisa saber quem é o AN menos 1. Então, quem é o AN menos 1? O AN menos 1 é o AN menos 2 mais R. E assim por diante. O AN menos 2 é o AN menos 3 mais R. Essa foi a construção que a gente deu para a progressão aritmética. Então, a gente pode fazer isso várias vezes até chegar no A2 é igual a 1 mais R. Tá, então quantas... Tá, agora o que a gente faz se a gente quer achar o AN? Eu posso somar todas essas equações aqui. O que vai acontecer? Então, se eu somando tudo, fica AN mais AN menos 1 mais A2 aqui desse lado. Aqui desse lado vai ficar AN menos 1 até o A1. E quantas vezes eu estou somando R? Então, eu tenho do 1 até o N menos 1 igualdades, então R aparece N menos 1 vezes. Oi. Tá, então a ideia agora é a seguinte, né? Eu quero descobrir, por exemplo, quem é o termo 1000 dessa sequência aqui, sem ter que precisar calcular todos os termos intermediários até lá. Então, vamos fazer aqui. Então, vamos começar com uma progressão aritmética qualquer, 1 até a n, de razão R. Então, eu quero achar o termo n. Então, quem é o termo n? O termo n é o termo n menos 1 mais a minha razão. Essa é dada pela lei de criação da progressão. E assim por diante. O n menos 1 vai ser o termo n menos 2 mais a razão. A gente pode fazer isso até o segundo termo, é o primeiro termo mais a razão. Então, eu tenho todas essas igualdades aqui. E são quantas igualdades? São n menos 1 igualdades, né? Eu vou do 1 até o n menos 1. Tá. Então, agora eu vou somar todas essas igualdades aqui.
Então, se eu tenho igualdade, né, se eu somar tudo, vai continuar a soma do que está aqui, a mesma coisa do que a soma do que está aqui. Então, o que aparece desse lado aqui é o AN mais AN menos 1 mais AN menos 2 até o A2. E o que aparece do lado aqui é o N menos 1 mais o N menos 2 até o A1. E o R aparece quantas vezes? O R aparece N menos 1 vezes. Então fica mais N menos 1 vezes R. Então, deixa eu colocar mais um termo aqui. Então, mais A2 mais A1. Tá, agora o que acontece? Tudo que está aqui vai cortar, não é? Porque aqui está aparecendo N menos 1 mais A2. Aqui também vai estar aparecendo N menos 1 mais esse monte de coisa intermediário mais o A2. Então, tudo que sobra ao AN é o A1 mais N menos 1 vezes R. Então, por exemplo, aqui, se eu quiser achar o termo 100, isso aqui vai ser 3, que é o primeiro termo, mais 99 vezes 2, que dá 201. 201. Isso aqui é bem intuitivo, né? Eu pego o primeiro termo, eu somei o R, né, N menos uma vezes para chegar até o N. Tá, então, uma das consequências disso aqui é que vale o seguinte. Então talvez aqui escrever uma proposição. Então, vale que, então, se A1, AN é uma progressão aritmética, vale que o AM menos AN é igual ao M menos N vezes R. Então, isso também é bem intuitivo. Então, se eu diminuir dois termos consecutivos, a diferença dá 2, nesse caso aqui. Se eu diminuir termos que estão de distância 2 um para o outro, a diferença tem que dar 4. Porque eu somei 2 duas vezes. Então, se eu diminuir o termo A6 menos A5, A6 menos A2, a diferença dá 4 vezes 2, que é 8. Então, se eu pego um termo M e diminuo o termo N, a diferença vai dar M vezes M menos N vezes o R. Então, a prova disso é muito fácil. É só usar isso que está escrito aqui. Então, AM menos AN é o A1. O AM é o A1 mais M menos 1 vezes R, menos o AN, que é o A1 mais N menos 1 vezes R. Então, o A1 vai cortar com A1. Então, a gente vai colocar o R em evidência. Então, fica M menos 1 menos N menos 1. Menos 1 corta com menos 1. Então, dá M menos N vezes R. E uma outra coisa legal que progressões geométricas têm, então a segunda proposição, se, fica assim, P, Q, M e N são naturais com, então, P mais Q é igual a M mais N, então, o AP mais o AQ é igual a M mais o AN. Então, vamos voltar para cá. Então,
escrever mais um aqui, né? Escrever o A7 dá 15. Então, por exemplo, se eu escolho o 2 e o 4, né? 2 mais 4 dá 6. Bom, vamos escolher 2 e 5. Se eu escolher 2 e 5. Então, 2 e 5, 2 mais 5 dá 7, e 5 mais 11 dá 16. Agora, se eu escolho o 1 e o 6, 1 mais 6 dá 7, 13 mais 3 também dá 16. Se eu escolho o 3 e o 4, 3 mais 4 dá 7, 7 mais 9 dá 16. Então, sempre que eu pegar dois pares de números, P, Q e MN, que a soma dá igual, e eu somo termos aqui da minha progressão aritmética, essa soma desses termos também tem que dar igual. Então, se essa soma for 7, 3 mais 13, 16, 5 mais 11, 16, 7 mais 9, 16. Se a soma for 6, 3 mais 11, 14, 5 mais 9, 14, e 7 mais 7, 14 também. Então, todo mundo entendeu o que está escrito aqui? Tá, a prova também é razoavelmente fácil, é só usar a coisa que a gente mostrou aqui, essa fórmula geral para o enésimo termo. Então, eu quero mostrar isso aqui, né? Então, essa igualdade vale se somente se. A gente sabe que o AP é o A1 mais P menos 1 vezes R, mais esse é o AP. O AQ é o A1 mais Q menos 1 vezes R, é igual, não vai dar espaço aqui, A1 mais M menos 1 vezes R, esse é o AM, e o AN é o A1 mais N menos 1 vezes R. Então, essa igualdade aqui acontece somente se essa igualdade acontece. Então, A1 vai cortar com A1 aqui. Então, a gente pode colocar o R em evidência aqui. Então, R vezes P mais Q menos 2. Então, P menos 1 mais Q menos 1 dá P mais Q menos 2. É igual a R vezes M mais N menos 2. Isso aqui é verdade. Porque o P mais Q. A gente começou com P, Q, M, N, tal que o P mais Q era igual a M mais N. Então, a progressão aritmética tem essa propriedade, né, que se eu escolher dois termos e for somando termos que são equidistantes, essa soma vai dar sempre igual. Alguma pergunta? Oi. Isso aqui? Tá, então eu quero mostrar isso aqui. Eu quero mostrar essa proposição que diz o seguinte. Se eu pegar dois pares de números, P, Q e MN, tal que a soma desses dois é igual. O P mais Q é igual a M mais N. Então eu quero mostrar que se eu somar o pésimo termo mais o termo P mais o termo Q da minha progressão aritmética, e depois somar o termo M mais o termo N, tem que dar a mesma coisa. Foi aqueles vários exemplos que eu fiz ali. Tá, então, eu quero mostrar isso aqui, então, que o AP mais o AQ é igual a M mais o AN. Agora, quanto vale o AP? O AP é o A1 mais P menos 1 vezes R. É o que está escrito aqui, né? Isso aqui vale para todo N, para qualquer coisa, né? Então, o AQ é o A1 mais Q menos 1 vezes R. O AM é o A1 mais M menos 1 vezes R. E o AN é o A1 mais N menos 1 vezes R. Então, essa igualdade vale aqui, se somente se essa igualdade aqui embaixo vale também. Mas agora, o que essa igualdade aqui quer dizer, né? Então, eu tenho A1 aqui eu também tenho A1 e A1, então eu posso cortar todos esses A1s.
E aqui eu vou ficar com P menos 1R mais Q menos 1R. Eu coloco um R em evidência. Então vai ficar R vezes P mais Q menos 2. E aqui fica R vezes M mais N menos 2. Agora, essa igualdade aqui embaixo ela é verdade. Né? Porque, por hipótese, eu assumi que o P mais Q é igual a M mais N. Então, como P mais Q é igual a M mais N, então P mais Q menos 2 é igual a M mais N menos 2, e eu multiplico por R dá igual. Então, se isso aqui é verdade, a gente faz ao contrário. Né? Então, essa é verdade, isso aqui tem que ser verdade também. Mais uma pergunta? Então, agora vamos aprender a somar. Então, soma dos N primeiros termos de uma PA. Tá, então agora eu quero aprender. Então eu vou chamar de SN o A1 mais A2 até o AN. E de novo, eu quero saber agora, se eu perguntar quem é o S300, eu quero saber calcular o S300, tem que calcular todos esses aí que estão no meio e somar todos eles. Então, no nosso caso aqui, o S2 dá 8, o S3, 7 mais 8, 15, o S9, 24, S9, o S4 dá 24, o S5 dá 35, e assim por diante. Tá, então para fazer isso, a gente usa um truquezinho, que é o seguinte, então, o A1 mais A2 mais AN, eu posso escrever do seguinte jeito, também é AN mais AN menos 1, até mais A1. Só trocando a ordem que a gente está somando. A gente sabe que soma é comutativa. Então agora eu vou somar essa aqui. Então, 2 vezes o SN é o A1 mais AN, mais o A2 mais AN menos 1, mais o A3 mais AN menos 2, assim por diante, até o AN menos 1 mais A2, mais o AN mais A1. Tá, agora por que eu fiz isso? Então, 1 mais N dá N mais 1, 2 mais N menos 1 dá N mais 1, 3 mais N menos 2 dá N mais 1. Então, a gente está nessa condição aqui, né? Dessa proposição. Então, o A1 mais AN, ele é igual ao A2 mais AN menos 1. Né? Porque o 2 mais N menos 1 dá igual ao N mais 1. E ele vai ser igual ao A3 mais N menos 2. Então, pela proposição anterior, vale. Então, vale que o A1 mais AN é igual a A2 mais AN menos 1, que é igual a A3 mais AN menos 2, que é igual a AN menos 1 mais A2, que é igual a N mais A1. Então, todos esses caras que aparecem aqui são todos iguais. Né? Então, isso implica, então logo, 2 vezes o SN. Tá, e quantos carinhas desses eu tenho? Então, A1, A2 até a N, eu tenho N coisinhas dessas. Então, 2SN é igual a N vezes A1 mais a N. Em particular, o SN é o N vezes A1 mais a N sobre 2. Tá, então agora a gente consegue calcular essa soma, né? Porque sem precisar calcular
todo mundo. O A1 a gente sabe quem é. E o AN a gente tem essa fórmula para calcular ele, que é bem rápida. Então a gente consegue calcular o SN. Então, um outro jeito de escrever isso aqui é escrever usando aquela fórmula lá, é escrever N vezes 2A1 mais N menos 1R sobre 2. Então, vamos fazer um exemplo. Então, todo mundo entendeu essa coisa da soma aqui? Então, exemplo, eu vou pegar a seguinte PA, vou pegar o A1 igual a 1 e a razão igual a 2. Então, que progressão aritmética é essa aí? São todos os números ímpares, não é? A gente começa com 1, aí vai somando 2, 3, 5, 7, e assim por diante. Então, quem é o enésimo termo dessa sequência? Então, se eu quiser achar o termo A100, então isso aqui daria 1 mais 100 menos 1, 99, vezes 2, que dá 199. Em geral, o termo AN é o A1, que é 1, mais N menos 1 vezes 2, N menos 1 vezes a razão, então dá 2N menos 1. Tá, e agora quem é o SN? Então, o SN, a gente pode usar isso aqui, né? Vai ser N vezes o A1 mais a N sobre 2, que é igual a N vezes o A1, que é 1, mais o AN, que é 2N menos 1, então isso dá 2N ao quadrado sobre 2, que dá N ao quadrado. Então, sempre que eu somar os N primeiros ímpares, eu tenho um quadrado perfeito. Isso é fácil de ver, né? 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. 5 mais 7, 16. 16 mais 9, 25. 25 mais 11, 36. Então, essa é uma propriedade legal dos números ímpares. Se eu somar os N primeiros números ímpares, eu tenho o enésimo quadrado perfeito. Então, vamos fazer uns exercícios? Então, esse é o primeiro problema da lista de vocês. Vocês não precisam copiar, vocês podem ver aí. Então, os 4. E não vejam a solução. Tentem fazer antes de ver a solução. Então, os 4 primeiros termos de uma PA são A, X, B e 2X. Aí determine o valor da razão A sobre B. Então, 5 minutinhos para vocês pensarem. Fazer a solução aqui, então. Tá. Então, esses 4 termos, A, X, B e 2X,
são termos de uma progressão aritmética. Em particular, isso quer dizer o quê? Então, a gente sabe que uma progressão aritmética, um termo do meio, ele é a média aritmética dos dois termos adjacentes a ele. Então, a gente sabe, né, que o x é a mais b sobre 2. E a gente sabe que o b é 2x mais x sobre 2. Todo mundo lembra disso? Estava escrito em algum lugar por aqui. Então agora você substitui aqui. Então, o b... Então, isso aqui vem do fato de ser uma PA. Então, o b é 2 vezes a mais b sobre 2. Bom, isso aqui é 3x sobre 2. Então, o x é a mais b sobre 2. Então, o b é 3 meios vezes x, que é a mais b sobre 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, eu passo 4 para cá. Então, 4b é igual a 3a mais 3b. E agora eu passo 3b para cá, então b é igual a 3a. Então, isso implica que o a sobre b é 1/3. Oi. Te deu 1/3? Então deve estar certo. Se de x a 2x tem o b, então a diferença entre ali no meio de x e b vai ter x sobre 2. E como o x... É a mesma coisa, isso. Aí vai dar depois 3x... Não, x vezes... x sobre 2 vezes 2x... Não, vezes 2 sobre 3x, que é igual a 2x sobre 6x, que é igual a 1/3. Deu isso? Deve estar certo. Assim, você tem vários jeitos de fazer, né? Você pode ver que a razão é x menos a e somando x menos a para achar o b e o x, 2x depois. Ou fazer isso, né? Ver que a razão é x sobre 2. Mas deve estar certo. Esse jeito não é único de fazer, não. Então agora vamos para o problema... Então, esse problema 2 a gente já fez. Eu escrevi como proposição. Então vamos para o problema 4. Que, bom, no meu aqui é 2. Então seja A1, A2, AK uma PA com, então, o A4 mais A7 mais A10 é igual a 17 e o A4 mais A5 mais A14 igual a 77. Então, se AK é igual a 13, determine o valor de K.
Tá, então a primeira coisa que você tem que saber sobre uma progressão aritmética é que apesar de ela ter vários números, né, A1, A2 aqui, só tem dois que importam, que é o primeiro número e a razão. Né? Todos os outros se escrevem em função dessas duas coisas. Então, na verdade, só importa um número da sequência e a razão. Né? Porque se eu tiver, por exemplo, o número 3, eu consigo usar a razão para achar os próximos e os anteriores. Então, Então, como aqui está começando do A4, eu vou escolher o A4 e a razão R e escrever tudo em função desses dois números. Então, o que significa o A4 mais A7 mais A10 igual a 17? Então, aqui vai ser o A4. Quem é o A7? O A7 é A4 mais 3 vezes o R. E quem é o A10? Mais 6 vezes o R. Então, isso aqui dá 3A4 mais 9R igual a 17. Vamos deixar assim. Tá, então isso é a primeira coisa aqui. Qual é a segunda? A4 mais A5 mais A6 mais A7 até o mais A14 igual a 77. Tá, então isso aqui tem uma soma. Quantos termos tem nessa soma aqui? 11. Né? Todo mundo sabe que são 11? 14 menos 4, tem que somar 1 para contar o primeiro. São 11 termos nessa soma aqui. Então, a gente já viu que essa soma aqui vai dar o quê? Vai dar 11 vezes... Então, eu posso encarar esse cara com uma progressão aritmética que o primeiro termo é esse aqui. Esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. Então, para fazer a soma da progressão aritmética, eu somo o primeiro com o último, então A4 mais A14. Multiplico pela quantidade de vezes, pela quantidade de termos que tem, que são 11, e divido por 2. Então, isso dá 77. Então, eu posso dividir tudo por 11, né? Então, aqui fica 7. Então, fica A4 mais A14 igual a 14. E aí, quem é o A14 em função do A4 e do R? Então, fica A4. O A14 é o A4. 14 menos 4, 10. Então, mais 10R. Igual a 14. Então, dá 2A4. Então, essas duas equações aqui, que envolviam um monte de termos, se reduziram a essas duas aqui, que agora envolvem só dois, né? O A4 e o R. Então, vamos agora achar o A4 e achar o R. Então, a gente tem duas equações e duas incógnitas. Então, a primeira é 3A4 mais 9R igual a 17. A segunda é 2A4. Mas pode dividir tudo por 2 aqui, né? Então, vamos dividir tudo por 2. É A4 mais 5R igual a 7. Então, agora tem um sisteminha linear. Então, como é que a gente pode resolver esse? Talvez eu queira multiplicar aqui embaixo por menos 3. E somar os dois. Então, vai ficar 9R, né, o A4 vai cortar, menos 15R igual a 17, menos 21, menos 6R igual a menos 4. Então, o R é 2/3. E agora a gente sabe quem é o R, vamos achar o A4. A4 mais 5 vezes 2/3 é igual a 7.
A 4 vai ser 7 menos 10 terços, que dá 11 terços, é isso? 11 terços. Então a gente achou o A4, achou o R, então a gente achou todo mundo. A gente sabe qualquer termo da sequência, a gente tem que saber qual é agora. Então vamos calcular quem é o AK. Então, o AK, como é que ele se escreve em função do A4 e do R? Ele vai ser o A4 mais K menos 4 vezes R. Para chegar do A4 até o AK, eu tenho que ir somando R, K menos 4 vezes. Então, o AK quem é? Eu disse que o AK era 13. Então, 13 é igual a 11 terços mais K menos 4 vezes 2 terços. 11 terços mais 2K sobre 3 menos 8 terços. Então, 11 terços menos 8 terços dá 1. Então, fica 2K sobre 3 igual a 12. Então, K é 18. Vou escrever aqui. Então, o K que a gente tinha que achar ali deu 18. Alguma pergunta? Então tem que ter sempre essa ideia. Sempre que você tem uma progressão aritmética, só tem dois números que importam. O mais importante deles é a razão e depois é qualquer outro termo que você souber. Então, se eu sei o A4, eu sei todos os outros. Se eu sei o A1, eu sei todos os outros. Então, toda expressão que envolve uma progressão aritmética, ela, em geral, só envolve dois números. A menos que você tenha um N aqui. Então, todo mundo entendeu? Então agora vamos fazer um próximo. É o problema 7. Então o problema é o seguinte, a gente tem essa tabela aqui, então na primeira linha eu vou colocar o 1, na segunda linha eu coloco o 3 e o 5, na terceira linha eu coloco o 7, 9 e 11, na quarta eu vou colocar o 13, 15, 17 e 19, na quinta eu vou colocar o 21, 23, 25, 27 e 29, e assim por diante. Eu quero que vocês me digam qual é o quarto elemento da
da linha 20. Tá, então vamos fazer aqui. Tá, então primeiro, vamos contar quantos termos a gente tem até a 20ª linha. Então, na primeira linha, então, vou colocar termos. Então, quantos termos tem na primeira linha? Na primeira linha tem um termo. Na segunda linha tem 2 termos. Na terceira linha tem quantos? 3. Até, vamos parar aqui na 19ª linha. Tem 19 termos. Certo? Então, quantos eu usei até chegar aqui? Eu tenho que somar tudo isso aqui, né? Então, eu quero somar isso tudo. Isso aqui é uma PA, né, de razão 1. Primeiro elemento 1. Então, são 19 termos, então essa soma dá 19 vezes 1 mais 19 sobre 2, né? Então, a quantidade total de termos dá isso aqui, que dá 190. Então, o último termo da 19ª linha é o termo 190. Então, o quarto termo então, logo, o quarto termo da 20ª linha é o termo. Então, o quarto vai ser o termo 194. Tá, agora, como é que eu faço para passar isso para ímpar, né? Então, a gente sabe que os ímpares... Então, a sequência dos ímpares, 1, 3... E assim por diante, né? Então, A1, A2, A3. Isso aqui é uma PA, onde o A1 é igual a 1 e o R é igual a 2. Então, o termo AN é 1 mais N menos 1 vezes 2, que dá 2N menos 1. Logo, A, 194, é 2 vezes 194 menos 1, dá 388 menos 1, é 387. Todo mundo entendeu? Então, agora fazer o 18. Não leiam a solução. Tentem fazer antes. Tá, então, a soma dos N primeiros termos de uma PA
153 e a razão é 2. Então, se o primeiro termo A1 é um inteiro e o n é maior do que 1, aí determine todos, determine o número de valores possíveis de n. Então a pergunta é, para quantos n's existe uma PA de tamanho n, tal que a soma desses n termos dá 153. E essa PA tem razão 2 e o primeiro termo é inteiro. Tá, então eu quero somar n termos de uma PA que tem razão 2 e o primeiro termo é um inteiro. Então eu quero fazer A1 mais A2 mais AN. E bom, minha razão é 2. Isso aqui é o SN. Então eu tive uma fórmula para o SN, e sabe que o SN é N vezes A1 mais AN sobre 2. Mas quanto é o AN? O AN é A1 mais N menos 1 vezes R. O R é 2 sobre 2. Então isso dá N vezes 2A1 mais 2 vezes N menos 1 sobre 2. A gente pode colocar esse 2 aqui em evidência, né? Então esse 2 corta com 2 de baixo. Então fica N vezes A1 mais N menos 1. E eu quero que isso aqui dê quanto? 153. Em particular, isso diz que o N é um divisor de 153. A gente está, o A1 é inteiro e o N é inteiro também. Então isso aqui diz que o N divide 153. Vocês aprenderam essa coisa de dividir, né? Sinal para divisibilidade. Tá. Então, quantos divisores 153 tem? Então, o 153, ele é múltiplo de 3, né? 3, calma aí, eu sou devagar. 3 vezes 51. Então, vai dar 51 é 3 vezes 17. Então, 3 ao quadrado vezes 17. Então, quantos divisores 53 tem? 153. Então, 153 tem 3 vezes 2, são 6 divisores. Todo mundo sabe achar o número de divisores? É só somar 1 nos expoentes e multiplicar todo mundo. Tá, então quantos valores possíveis por n a gente tem? 5, porque a gente sabe que o n não pode ser 1. Então, como n é maior que 1, temos 5 valores possíveis para n. Nota que para todo n que eu escolher, por exemplo, se eu escolher n igual a 3, eu consigo achar um A1 correspondente, né? Então, assim, de fato, esses 5 divisores que eu achar aqui vão dar soluções. Porque aí o A1 é 153 sobre n menos n menos 1. Né? Isso aqui é sempre inteiro. Porque sempre que o n divide 153, isso aqui dá um número inteiro. Então, de fato, para cada valor de n que divide 153, eu consigo achar um A1 que, quando eu faço essa PA de tamanho n, que começa com A1 e tem razão 2, essa soma vai dar 153. Então, a resposta são
5 valores. Então a gente termina aqui. Alguma pergunta?